Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Agora só vai ser difícil que eu tenho mania de ficar andando, né? Agora eu não posso. Foi de propósito, eu acho que foi de propósito aqui. Meus irmãos, que manhã gloriosa, né? Momento de alegria para nós, estarmos juntos aqui adorando o Senhor. Mais ainda, um momento de batismo, né? Momento de festa no céu. Então não sei por que você está com a sua cara emburrada. Se hoje é festa no céu, mais festa ainda na terra. Porque não vamos nos alegrar com os nossos irmãos hoje aqui. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso e também aproveitando aquilo que a gente falou na Páscoa, que a gente construiu na Páscoa, sobre o caminho do Senhor e a ressurreição do Senhor. Eu queria avançar um pouquinho sobre isso e também já ligando com o nosso batismo hoje. Beleza? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, por gentileza. Prometo que eu não vou demorar, mas eu queria que você fizesse um favor para mim. Falasse assim: Senhor, ajuda ele. Amém. Vai ser rápido, a gente vai de Gênesis a Apocalipse. Vai ser bem rápido hoje. Romanos 6. Estamos aqui então no livro de Romanos, uma carta que Paulo escreveu muito provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta, tudo indica que quando estava em Corinto, quando ele estava ali recolhendo as ofertas dos irmãos daquela região para levar para Jerusalém, né? E ele tinha um desejo muito forte no coração de ir lá encontrar os irmãos em Roma. E ele começa a carta, inclusive, dizendo isso. E antes da gente ler o 6, vamos voltar aqui um pouquinho, vai. Romanos 1. E ele vai começar: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que humanamente ou que na carne, nasceu na descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo começa a dizer que ele está ali não por vontade própria, mas ele está naquele papel, fazendo aquilo que ele deveria fazer, cumprindo sua missão de ser alguém que foi chamado por quem? Pelo Senhor, que não era simplesmente uma pessoa, na carne, nascido de Davi, mas por meio da ressurreição dos mortos, nascido do Espírito de Deus e Filho de Deus. É aquilo que atestava que ele era o Filho de Deus. As pessoas podiam olhar e falar: não, ali está uma pessoa muito boa, ali está um homem santo que morreu naquela cruz. Se ficasse somente na morte, era isso que as pessoas iam pensar. Mas por meio do poder de Deus, do Pai verdadeiro que ele tinha, ele foi ressurreto dentre os mortos. E isso fez que as pessoas olhassem para ele e falassem: não, ele não é só um homem bom. Ele não é só o filho de José. Ele também é o Filho de Deus. Porque ninguém ia conseguir voltar dos mortos se não fosse ele. Então desculpa, já menti Davi no meio da história. Então Paulo, ele já dá um enredo daquilo que ele vai tratar em toda a carta de Romanos. Ele vai tratar em aspectos diferentes, mas ele vai tratar sobre Cristo e a sua ressurreição. Ele bota muita coisa no meio do caminho, ele fala sobre lei, fala sobre fé, fala sobre predestinação. Não vou entrar em contenda hoje, mas ele vai falar sobre esses aspectos todos. Mas tudo isso é para dizer que Cristo é o Filho de Deus e que nós ressuscitamos com ele, por isso podemos ter uma vida nova. Resumo da carta de Romanos está logo aqui no capítulo 1. Mas existe um panorama geral que eu acho interessante a gente observar dentro da carta de Romanos, que tem a ver com esse nosso caminho, com essa nossa jornada de, como Paulo vai dizer, se com Cristo também morremos, com Cristo também vivemos. Então existe um caminho que eu acho legal a gente observar para que a gente possa ser relembrado daquilo que a nossa fé se baseia. Então aqui no capítulo 1, se a gente continuar vendo aqui, a gente vai ver lá no versículo 19 e 20, não precisa abrir não, que Paulo está dizendo que, ele começa dizendo que, olha, os homens dessa era, quer gentios, quer gregos, quer romanos, quer quem quer que seja, os homens dessa era estão todos presos nos seus delitos e pecados. Paulo vai dizer que por conta deles se desviarem de Deus e não reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, o seu coração foi
Deus entregou os homens aos desejos dos seus próprios corações e aos seus próprios desejos. Obrigado, Rebeca. A Rebeca está aqui de auxiliar. Obrigado. Não, ajudou. Obrigado. E aí, os homens foram entregues aos seus próprios desejos, aos seus próprios corações. E aí Paulo vai listar uma série de coisas aqui bem legais que esses homens da época faziam, né? Eles entregaram seus corpos aos seus próprios desejos, homem com homem, mulher com mulher, deixaram o uso natural do que concerne o corpo, foram se entregando à depravação, a um nível de impureza que só poderia surgir de um coração caído, de um coração que experimentou o pecado e que se acostumou a viver nesse meio do pecado. Então Paulo, ele está justamente citando aqui como estava o contexto da época. E sinceramente, eu olho para os nossos dias e não é muito diferente não. Pelo contrário, o discurso é o mesmo, né? O discurso é o mesmo, e Paulo vai dizer assim, olha, as pessoas agem, além de agir dessa forma, eles ainda incentivam aqueles que fazem assim. Ou seja, não é simplesmente a prática, mas o discurso, a mentalidade da época que Paulo está relatando ali, era também uma mentalidade perversa, depravada, porque o homem não dava crédito a Deus, não glorificava Jesus como sendo filho de Deus, e por isso vivia segundo seu próprio coração e segundo sua própria natureza caída. Então Paulo está construindo tudo isso aqui no capítulo 1, e aí ele chega no capítulo 2, eu estou passando para a gente não demorar muito, então ele chega no capítulo 2, ele começa a dizer no capítulo 2 que, olha, mas ok, você pode até olhar para todas essas pessoas, e ele começa o capítulo 2 dizendo isso, você olha para essas pessoas, praticando essas coisas, e você pode até pensar, eu sou melhor, eu não faço nada disso, eu não preciso de mais nada, porque eu já sou um super-homem. Não faça essas coisas, já está valendo. E aí Paulo continua dizendo, não. Por acaso você não esqueceu que existe um julgamento que não é seu, mas é de Deus? Porque Ele é o justo juiz e Ele vai retribuir aqueles que praticam essas obras com juízo, mas Ele vai retribuir também aqueles que buscam vida eterna, que buscam glória, que buscam o Senhor, Ele vai retribuir com bênção. E aí Paulo vai dizendo sobre isso, até que ele chega ali deixa eu só pegar aqui, no versículo 21, e ele vai dizer assim, espera aí, só me achei. E ele está dizendo que, e aí ele entra numa questão que é sobre a lei. Ok, se tem o pecado, se tem o juízo, então tem a lei. E a lei serve para quê então? E aí Paulo vai dizer, olha, a lei, ela existe por causa do pecado. Mas o pecado também não existe sem bugou a cabeça do povo. Espera aí, a lei existe por causa mas o pecado também só existe por causa da lei. Agora foi que deu. O que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte, a consciência que nós temos de que existe algo santo e que não pode ser quebrado, que é a lei no fim das contas é para dizer, olha, existe algo santo, existe algo da parte do Senhor que deve ser preservado para que vocês vivam. Resumindo aqui, né, em nível bem resumidíssimo aqui a lei. Paulo está dizendo que essa consciência, quando você quebra essa consciência, logo você comete um pecado. Então é isso que Paulo está dizendo quando ele fala que o pecado só existe por causa da lei. Mas a lei existe para quê? Para que o homem não peque. Para que o homem obedeça às leis e não peque. Só que aí Paulo começa dizendo, mas então, acho que não tem ninguém que consegue não cumprir a lei em 100%. Paulo já começa a dizer, então, nós temos aí um problema. Se a lei existe para a gente não pecar, mas se a gente não consegue cumprir a lei, logo quer dizer que a gente vai pecar. É a dedução natural que Paulo chega ali no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas aí Paulo começa a dizer, mas existe uma pessoa. Existe uma pessoa que cumpriu toda a lei. Existe uma pessoa que não pecou. E assim como por meio de um único homem, chamado Adão, o pecado, a desobediência entrou no mundo, por meio também de um único homem, entrou no mundo a vida. Então Paulo começa agora a mostrar que existe uma esperança para um ser humano pecador. E essa esperança não está nele, não está nos seus próprios pensamentos, não está nos seus próprios julgamentos, mas está em reconhecer que existe um homem. E que esse homem venceu o pecado. E que esse homem não pecou. E por causa desse homem, nós também podemos viver da mesma maneira como ele viveu. E aí sim, agora, nós chegamos então
em Romanos, capítulo 5. Oh, não era o 6? Vamos chegar lá. Chegamos agora em Romanos, capítulo 5. Vamos ler comigo aqui, Romanos, capítulo 5. Paulo então vai começar dizendo no versículo 1: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pois talvez alguém ouse até morrer pelo quem faz bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Paulo antes fala, olha, todos pecaram, estão destituídos, estão separados, não merecem a glória de Deus. Mas aqui no capítulo 5, Paulo começa dizendo, mas, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser reconciliados com Ele. Porque uma vez esse mesmo Cristo morreu por nós, sendo ainda nós ímpios, estando nós ainda presos nos nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós. Afinal de contas, por um justo, alguém bom, até vale alguém morrer, né? Mas por alguém pecador, só o Filho de Deus. E aí Paulo então, chegamos no capítulo 6. Glória a Deus. Chegamos no capítulo 6. E aí Paulo começa o capítulo 6 dizendo, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Paulo começa com essa pergunta, porque antes ele está falando assim, olha, o nosso pecado também manifesta a graça de Deus. E aí Paulo começa com essa pergunta, então o que nós vamos dizer? Vamos continuar pecando então? É isso que nós precisamos fazer? Continuar escravos desse pecado para que a glória de Deus aumente? Paulo é bem lógico, né? E ele está escrevendo aos romanos que também eram lógicos, então A é igual a A, B é igual a C, ou é igual a B. Então Paulo está dizendo, olha, nós pecamos e a glória de Deus foi manifesta em nós. Então logicamente você pode pensar o quê? Vou continuar pecando para que a glória de Deus permaneça se manifestando na minha vida. Só que isso não é verdade. Porque se você continuar pecando, o que você vai fazer é se afastar da glória de Deus. Então a glória de Deus não vai se manifestar na sua vida. Você vai entrar naquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios, você vai se tornar filho da desobediência, filho do principado da potestade do ar. Isso não vai fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Isso vai te afastar da glória de Deus. Então Paulo automaticamente já responde essa pergunta. Ele vai dizendo, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então Paulo começa a dizer, olha, Cristo não morreu? Morreu. Cristo quando morreu, o pecado podia dominar sobre ele? Sim ou não? Por quê? Porque ele estava morto. O pecado não pode dominar sobre quem está morto. Mas Cristo não apenas morreu, Cristo também foi ressuscitado. E aí Paulo continua aqui no capítulo 6 dizendo, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Agora pegou. Batizado na sua morte. Mas a gente não faz o batismo para celebrar que o irmão se converteu e isso quer dizer que ele agora é uma nova criatura. Como é que a gente se batiza na morte? Não faz sentido. Faz total sentido. Porque o batismo é, Cristo morreu e foi sepultado, colocado num lugar sozinho. Quando nós descemos as águas, com cuidado para não descer de vez aqui, quando nós descemos as águas, nós somos também sepultados, assim como Cristo foi. Nós somos colocados nesse lugar fechado, onde não tem mais nada que possa nos alcançar. E quando estamos aqui debaixo da água, o pecado também não tem mais poder sobre nós.
Porque nós estamos sepultados, assim como Cristo foi sepultado. Mas Cristo, após o terceiro dia, fez o quê? Ressuscitou. Quando nós levantamos das águas, nós estamos também sendo ressuscitados com Cristo. Aquilo que antes pesava sobre nós, o peso do nosso pecado, ficou nas águas. Ficou ali. Não tem mais poder sobre nós. Ou seja, você que já foi batizado, você que vai se batizar hoje, e você que ainda vai se batizar algum dia, saiba que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não pode mais te dominar. O pecado não tem mais poder de te amarrar, de te acorrentar. Você até pode pecar, mas saiba que se você pecar, e é um se que a Bíblia fala, tá bom? A Bíblia não fala, olha, você vai pecar, não. A Bíblia fala, se você pecar, saibam que vocês têm no céu um advogado justo e fiel. Porque o pecado não vai mais nos aprisionar, mas através do sacrifício de Cristo nós vamos ser libertos do peso do pecado e vamos continuar andando. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se o seu braço te fizer pecar, arranca, mas continua andando. Confessa, se arrepende, mas continua andando. Se sua perna te fez pecar, larga a perna lá, meu irmão. Larga aquilo que te faz pecar lá, mas continua andando. A nossa vida, ela é feita para quê? Para que nós possamos ser a imagem de Cristo, ou seja, Cristo te pecou. Logo nós devemos fazer o quê? Não pecar. Mas é difícil ainda com esse corpo corrompido, com esses desejos corrompidos, ainda é difícil. Ainda é difícil, por isso precisamos do Espírito Santo. Mas hora ou outra, inevitavelmente, nossa natureza vai cair. E nós vamos pecar. Eu espero que não muito. Eu espero que a gente se arrependa e pare de pecar. Esse é o desejo do meu coração. Mas se pecarmos, nós devemos saber que temos no céu um advogado que é fiel e justo. E que ele perdoa os nossos pecados e ele nos purifica de toda injustiça. Então vamos voltar para cá, senão eu me empolgo e aí só amanhã. Pois sabemos que... porquanto fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso quer dizer que existe um estilo de vida para quem se batiza. Sim ou não? Se na semelhança da sua morte nós fomos sepultados, quer dizer que quando nos batizamos, devemos viver com ele na semelhança da sua vida. Não é? E qual é a semelhança da vida de Jesus? Sermos filhos que causam prazer no Pai. A nossa vida deve andar, nós devemos viver a nossa vida como aqueles filhos que o Pai vai virar do céu e vai dizer, filho, filha, você me dá prazer. O nosso anseio deve ser viver da mesma maneira como Cristo viveu, para que possamos ouvir isso todos os dias. Eu não sei você, mas eu acho quase impossível você acordar, ouvir o Pai dizendo que você dá prazer a Ele e você permanecer o resto do seu dia inalterado, normal ou vivendo só para você. E o desejo do Senhor com o batismo é que possamos também viver a maneira como Ele viveu, causando prazer no Pai. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao... Vou ler de novo. A fim de não servirmos mais ao... Pois quem está morto foi justificado do pecado, quem está morto foi separado do pecado. Não tem mais como vivermos escravos do pecado, porque já fomos separados. O pecado não nos governa mais. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte já não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto ao ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas quanto viver, vive para Deus. Aí tem um outro problema, grave para nós. Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou e não ressuscita mais para si mesmo, mas ressuscita para Deus. Nós, depois que nos batizamos, vivemos para quem? Para nós ou para Deus? Então, vou deixar só essa frase com vocês e vocês vão repensando os seus dias. Vamos continuar. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os vossos membros dos vossos corpos como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabei vós que quando vos apresentais alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele de quem obedeceis, seja pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, embora tendo sido escravos dos pecados, obedecestes de coração a forma e o ensino que foste entregues. E libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Então Paulo continua dizendo, olha, você agora não é mais escravo do pecado. Portanto, não entregue. Sabe o que eu acho interessante aqui? Sarinha, vem cá, Sarinha, vem cá. Me entrega isso aqui. Obrigado. Sabe o que Sarinha fez? Ela estendeu a mão e me deu. Eu tomei sem ela querer. Ela fez o quê? Eu convenci, me pedi, né? Mas não obriguei. Ela teve o esforço de estender a mão e de me entregar. Quando Paulo fala não entregue os vossos corpos, Paulo está dizendo, você não faz isso inconscientemente. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe que você está esforçando o seu corpo para entregar os seus próprios membros ao pecado. E Paulo está dizendo, não entregue. Eu acho que eu sou meio que na tentação, né? Eu fico, Sarinha, me entrega. Sabe, cabe a Sarinha ou a todos nós aqui cedermos, entregarmos os nossos corpos, nos esforçarmos para entregar os nossos corpos ao pecado. Sabe, entregar o nosso corpo ao pecado gera esforço. Há um esforço nosso em fazer isso. E o que Paulo está dizendo, não façam esse esforço. Pelo contrário, se esforcem para que o corpo de vocês seja sempre para a justiça e ofereçam. Sabe o que é oferecer? Senhor, eu estou aqui. O esforço é seu? A não ser o de se entregar. O resto, ele faz. Olha a diferença. O entregar para o pecado gera muito mais trabalho para mim do que o me render para a obediência. E o convite do Senhor a nós nesses dias é nos rendermos para a obediência. Segura aqui, filho. E eu queria, então, dito isso, abrir com você lá em João, capítulo 3. E eu já estou acabando, de tempo recorde. João capítulo 3, mas meia hora em João e está tudo certo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Mestre, sabemos que és o mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Já começa um problema aqui, né? Vai uma autoridade dos judeus, alguém que estava ali, o povo que estava ali brigando com Jesus, né, um líder religioso, um professor, e ele estava ali procurando Jesus porque ele estava com uma dúvida. E ele primeiro perguntou, mestre, eu sei quem você é. Eu sei que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Por mais dúvida que ele tivesse, a primeira coisa que ele faz é reconhecer quem é Jesus. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você não souber o que fazer, reconheça quem é Jesus, que ele vai te dar o caminho para fazer o resto. Amém? Vamos lá. E aí Jesus fala, olha, Nicodemos, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu não sei quanto a vocês, mas esse versículo me parece meio fora de conexão com o restante. Porque Nicodemos estava ali falando quem era Jesus, reconhecendo quem ele era, e Jesus do nada vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu acho que o que Jesus estava fazendo era vendo o coração de Nicodemos, vendo a intenção de Nicodemos, vendo que ele queria
por meio daquilo que ele já sabia fazer. Olha, eu sei que tu és o Filho de Deus, e eu sei que você é poderoso, e por meio da bajulação Nicodemos queria chegar lá. E Jesus vira para Nicodemos e fala: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E ele vai continuar dizendo o que é esse nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como o homem velho pode nascer? Poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus então começa dizendo: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. E ele vai dizendo: ok, mas como é que eu faço para nascer de novo? Olha o meu tamanho, já sou idoso, minha mãe deve ter até morrido, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, não é assim, Nicodemos. É nascer de novo da água e do Espírito. É sepultar a sua velha natureza na água para arrependimento. Lembra que João, quando ele pregava no Jordão, ele batizava, ele dizia o quê? Olha, eu batizo vocês para arrependimento, mas virá um depois de mim que vos batizará com fogo. Então o batismo é um sinal de arrependimento. O ser batizado por arrependimento é dizendo: eu abro mão da minha velha natureza, eu abro mão do meu velho homem, abro mão daquilo que eu vivi até agora, e daqui para frente eu quero viver segundo o Senhor. Então Jesus começa dizendo: olha, Nicodemos, então nascer da água quer dizer isso, mas nascer do Espírito, Nicodemos, quer dizer que tudo que vai guiar a sua vida não vai ser mais você. Quer dizer que o que vai guiar a sua vida vai ser como o vento. Você vê o vento? Não, mas você sopra, você sente o vento. Ele sopra e você ouve, você sabe de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Você sabe se o vento vai ser fraco, você sabe até dizer se vai chover pelo vento que está soprando em você. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Eles são guiados pelo Espírito, e onde quer que o Espírito sopre, botar mais água, aí eu me afogo. Onde quer que o Espírito sopre, você vai ser guiado, você vai ser conduzido, você vai ser levado por esse Espírito. Então, queridos, a realidade do batismo não é apenas para aqueles que vão se batizar, mas a realidade do batismo é muito mais para aqueles que já se batizaram, talvez há muitos anos atrás. Cadê Marinho? Eu queria até se batizar de novo hoje. A realidade do batismo é para nos lembrar que a nossa vida deve pertencer não a nós, mas deve pertencer a Cristo. A realidade do batismo é para nos lembrar que quando nós descemos as águas, nós também sepultamos e matamos o nosso velho homem, a nossa velha natureza, que o pecado não tem mais poder sobre nós. Eu sei que às vezes é difícil a gente lembrar isso. Às vezes a gente vê tão fraco, tão debilitado, e a gente esquece que o pecado não tem mais poder sobre nós. Porque quem tem poder sobre nós e quem nos fortalece para vencermos as tribulações, e que produz em nós um caráter aprovado, e esse caráter aprovado uma esperança de que a salvação para nós é o próprio Cristo, é o próprio Espírito. Eu queria convidar você a ficar de pé.